Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia e tenha ela consigo, Romanos capítulo 8, verso 1 até o verso 4, que diz o texto sagrado desta maneira: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Pois bem, quando nós observamos o capítulo 7 de Romanos, que é o capítulo anterior, Paulo está trazendo aqui à luz da realidade a dificuldade que é servir a Deus segundo a ideia de estarmos já salvos, porém ainda não completamente preparados para habitar no céu. Peraí, pastor, a salvação não é uma só? É, mas o problema é que ainda habitamos em um corpo de carne, um corpo que tem tendências ao pecado, e que se você não colocar um cabresto curto, uma rédea pesada nele, ele vai lhe dominar as emoções, as vontades, e você vai se deixar levar a uma vida reprovável e que possivelmente vai lhe impedir a chegada nas mansões celestiais no dia em que você fechar os seus olhos. E ele termina o capítulo 7, eu acho fantástica essa palavra, do 7:24, quando diz: desventurado homem que sou. E a outra versão ele traz: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque, ainda que nas interpretações históricas, muitas questões já foram ditas, de amarrar o corpo da pessoa assassinada ao corpo do assassino e fazer ele desfilar com aquele corpo em estado putrefato. Isso não é bem uma realidade, porque também tinha a família do que foi assassinado querendo sepultar, então é uma coisa meio estranha essas interpretações que faz. Mas mesmo que alguma questão histórica tenha acontecido, a ideia dele aqui é a minha e a tua realidade de cada dia. A minha alma, o meu coração, que é o meu homem interior, aquilo que tem a conexão integral com o Espírito Santo, aonde ele ministra, onde ele fala, que é Deus, quer o céu, deseja a santificação, deseja a purificação das atitudes. Mas daí ele diz: o que adianta se a minha parte mais interior quer uma coisa e a minha parte exterior quer outra coisa? Quem vai me livrar desse corpo? O Dr. Spano, na sua teologia, ele fala da teoria do já agora
ainda não. Já agora estamos salvos, todavia ainda não se completou a nossa salvação de maneira integral. Já agora somos santos, todavia ainda não vivemos a santidade no seu ápice maior. Já agora estamos como cidadãos do céu, mas ainda não moramos no céu. Então, essa tensão do já agora, ainda não, é o que você vive. É o que eu vivo no meu dia a dia. Nós vivemos isso e lutamos. E aí Paulo está escrevendo não uma carta com capítulos e versículos, mas ele está escrevendo só uma carta. A sequência, o parágrafo seguinte de todo esse seu problema sugerido no capítulo 7 de querermos uma coisa e fazermos outra, desejamos ir para um lado e acabamos indo para outro, tudo isso ele chega a um ponto que se ele termina a sua carta ali, ele deixaria-nos no escuro da solução de todos os nossos problemas. Mas é aqui, nesse ponto, que nós chamamos de capítulo 8, que Paulo ele traz uma das frases mais retumbantes do Novo Testamento, quando escreve: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas daí tem umas questões que precisam ser observadas segundo o texto que nós analisamos. E aí a primeira das questões, só 3 que eu separei para nós hoje, mas a primeira das questões que precisam ser vistas de maneira um pouco mais profunda é acerca do assunto importantíssimo que é a imperfeição sobre a qual nós labutamos. É uma tendência humana nunca falar totalmente a verdade. Você observa, por exemplo, quando alguém pergunta para você: como é que você vai? Vou bem. Mas a maior parte das vezes você está quebrado, você não está bem. Está faltando no financeiro, está faltando no familiar, está faltando no conjugal, está faltando no espiritual, está faltando no emocional, está faltando no físico. Em algum lugar você está quebrado. Você não está bem. É mentira dizer que está bem? Não. Porque na soma dos catetos quadrados da hipotenusa tal, a soma ainda é positiva. Então está bem. Mas no fundo não está bem. Todos nós labutamos sob o manto da imperfeição. Mas o problema não é essa questão de alguma área não estar bem, dizendo que está bem para abreviar a conversa e não ter que abrir muito a nossa vida e tocar o baile para frente. Não é essa a questão. A questão é que isso é um princípio que nós adotamos na nossa vida. O princípio de mascarar as nossas emoções. Não é nenhuma novidade falarmos da geração atual, que é a geração das câmeras. Então, está lá com a câmera na mão, fazendo caras e bocas, esticando o beiço para frente, parecendo que tomou 3 tapas da mãe, né? Para mostrar que está bonita, que está beiçuda, que está alegre, que está simpática. Mas desligou a câmera, tá feia, tá esquisita, tá estranha, tá ruim, emocionalmente não tá legal, mas ligou a câmera, tá sorrindo de novo. Essa tendência vai se ampliando. Eu estava ouvindo o depoimento de um rapaz que trabalha de Uber em Balneário Camboriú, e ele estava dizendo, se você soubesse o número de youtubers famosos que vêm para Balneário Camboriú, aí eles alugam um flat daqueles ou um hotel daqueles bem caro por um dia só. Aí eles vão e voltam do quarto para o saguão 10, 15 vezes naquele dia, vai lá, troca de roupa, vem, faz um monte de foto, vai lá, troca de roupa de novo, faz outras poses com outra foto, faz isso ao longo do dia, encerra e vai embora. E depois passa o ano postando, estive novamente em Balneário Camboriú, naquele hotel maravilhoso.
Ou vai no restaurante, ele disse, eu vi, ele foi à frente do restaurante que é de vidro, disse, ó, esse restaurante aqui é caríssimo. Eu vi moças famosinhas aí do YouTube, vim aqui no restaurante sentar, botar um alimento, fazer lá uma pose, deixar ali, correr no banheiro, trocar de blusa, de roupa, voltar aqui, fazer outra pose, dizer, eu estive novamente nesse restaurante maravilhoso. E vai lá, troca de roupa, vai lá mais na frente, faz... para poder postar, eu vivo nesse restaurante, cara. Cria uma bolha de ilusão. E essa bolha de ilusão é uma mentira, é uma falsidade, porque não é aquilo ali. Então, está labutando com imperfeição, mas não está encarando essa sua imperfeição. É a mesma coisa quando trazemos isso para dentro da nossa realidade aqui, de crentes que não conseguem enfrentar a sua realidade. Você fala alguma coisa, você aconselha, e aí eles, esse pastor é estúpido, esse pastor é grosso, esse pastor falou a minha realidade de uma forma que ninguém nunca me falou, eu não quero mais ir lá, eu quero ir num lugar onde eu seja acariciado, onde eu seja massageado, onde o meu ego seja inflado. Mas o verdadeiro amigo, o verdadeiro obreiro, o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, é aquele que vai te sentar e vai te falar as verdades que vão doer mais da tua alma, mas que vai te fazer crescer, porque vai te levar a entender a imperfeição que você está labutando, que você está criando uma bolha, uma falsidade, uma história que não é você, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus, mas para quem vive não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, da verdade, da liberdade, do Espírito que transforma. Aleluia! E aí, você vai perceber que todos os profetas do Antigo Testamento, quando tiveram um encontro real com Deus, eles acabaram encontrando com sua própria miséria primeiro. Você olha, por exemplo, para Elias. Elias era o cara. Elias falou para a viúva, não, esse bolinho tu faz primeiro para mim. Depois Deus vai dar jeito. Ela foi lá obediente, mulheres eram obedientes naquele tempo, hoje elas querem o cartão de crédito, né? Mas tudo bem, vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Eu vou apanhar depois. Ela foi lá, fez o bolinho, e o que é que aconteceu na vida daquela mulher? Nunca mais faltou azeite, Você sabe da multiplicação. Milagre. Elias vem, eu sou o cara dos milagres, eu passei 3 anos sendo alimentado, os corvos traziam para mim a carne, pão, tudo bem, um ribeiro que não era para secar, ou que era para secar muito cedo, levou tempo para secar, porque Deus providenciou. Acabe procurando ele 3 anos e nada de encontrar, Elias ficou invisível. Elias foi criando uma bolha do homem perfeito, que não acontece nada com ele, que com ele nunca ninguém vai tocar. Você sabe como a gente encontra gente que é assim? Se tocar em mim, eu já vou lá para outra igreja, porque eu já não vou aceitar mais isso, porque não toque em mim, não toque nos meus filhos, não toque na minha família. Para, irmão. Pelo amor de Deus, cresça. Nós precisamos entender que nós labutamos sob um manto de imperfeição. E Deus, quando quer nos trazer para a real, nos joga na latrina, para a gente sair de lá fedendo e reconhecendo as nossas misérias. E se não reconhecer, vai mais para o buraco ainda. Daí quando Elias está diante de Jezabel, aliás, ele nem chegou diante dela, né? Ela mandou um recado. Os deuses, olha só, o Elias que matou 850 profetas à espada um dia antes, agora tem medo de deuses de Canaã. O Elias, do Deus que fez chover fogo para consumir o holocausto, a lenha, as pedras e a água, agora tem medo do Baal que ele havia acabado de ridicularizar.
Os deuses me façam outro tanto se eu não tiver amanhã, estas horas, a cabeça de Elias num prato. O que Elias faz? Foge para Berseba, deixa o moço na fronteira do deserto, entra para o deserto, se deita no chão, estica o beiço até no chão e diz: não sou melhor que os meus pais, que eu morra nesse deserto. Sai, irmão, sai do deserto, irmão. Você vai apanhar muito ainda até virar homem, até virar mulher. Você vai apanhar muito até parar de beber leite e começar a comer pão, feijão, pirão, comida pesada e sólida. Encarar a psicologia que fala, eu vou usar o termo da psicologia que eu quero te impactar mesmo. Você vai ter que encarar os teus demônios interiores. Ai, pastor, eu estou endemoniado. Não. Psicologia fala de demônios interiores, essas nossas fraquezas humanas. Você vai ter que encarar os teus demônios. Você vai ter que olhar no espelho e dizer: miserável homem que sou, miserável mulher que sou, eu tenho que confessar as minhas misérias. E se confessar, agora pois já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aleluia! Olhe para Jeremias. Jeremias profetiza para um, para o outro, porque começa bem, né? Eis que o Senhor me chamou para ser profeta entre as nações, desde o ventre do berço fui escolhido. Elias está virado num gigante. Fosse japonês, era um jiraya. Só que chega um momento que ele encara o povo e o povo diz: rapaz, tu não é tudo isso não. Tu tá profetizando aí, mas tu é pior que nós, tu tá aí também. Tu é do nosso balaio. Jeremias, ele diz: eu não vou mais. Não vou pregar mais. Não vou viver mais essa vida de crente. Aí você vai olhar um pouco para frente, ele diz: quando eu só pensei em dizer não vou te servir mais, isso foi como fogo encerrado nos meus ossos. E você vai olhar ele dizendo: eu não vou mais, eu não vou fazer mais e tal. Aí o Senhor diz: quando tu separares o precioso do vil, aí tu verás que eu sou contigo. Tu serás como um muro para eles, e eu serei aquele que vai te dar a fortaleza. Mas precisa o que, Jeremias? Separa o precioso do vil. Para de misturar as coisas, meu filho. Para de andar como se desse para andar de qualquer jeito. Veste uma roupa de profeta, uma vida de profeta, uma realidade de profeta, uma palavra de profeta, e não só de quem quer ver o mal dos outros. Não, te encontra contigo mesmo, que daí eu te encontro e vou te levar para alturas que você ainda não conhece. Aleluia! É difícil isso, porque nós estamos falando sobre viver sobre a imperfeição. Labutar em cima de imperfeição não é fácil, mas precisa ser encarado. Nós olhamos para Isaías, então Isaías é um caso clássico. Ai, idoso, ai, idoso, ai, idoso. Ele vai dando ai para todo mundo. Daí ele escreve no capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias: eu vi o Senhor, tal, seus anjos, o seu séquito, enche o templo e tal, tal. E aí eu disse: ai de mim, que vou perecendo, habito no meio de um povo de lábios impuros, e vi o Senhor. Meus amados, enquanto eu e você vivermos uma vida dúbia, sabe aquela história, antigamente cantava, era o tal do crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Enquanto vivemos uma vida dúbia, Deus de vez em quando vai fazer com que aconteça na tua vida o ano da morte do rei Uzias. De vez em quando um rei Uzias vai morrer. Pastor, quem era o rei Uzias? Ele era parente de Isaías. Tem que morrer alguém da casa
para a gente se encontrar e dizer, eu tenho que mudar. Me lembra do meu falecido sogro, ali labutando, mas uma vida dúbia, porque quando ele ia pescar, quando ele ia para o mar, eu não era crente, ele dizia, ô seu alemão miserável, leva um cigarro e uma cachaçinha para mim lá. E à noite ele ia para a igreja ser o diácono lá na igreja. E todo mundo dizia, o Figueiredo era um santo. E foi. Vai um tempo, irmão. 6 meses, 1 ano, vai um tempo. Um dia Deus levantou o profeta a dizer, eis que eu te digo, não toca no pão e no cálice, porque senão vai ser duro para ti. Ele ficou quietinho. No outro mês ele nem foi para o culto de ceia. No terceiro mês ele achou que estava tudo curado, mas ele continuou fumando um Hollywood e tomando uma cachaçinha. Escondidinho, ninguém sabia. Só eu que sabia, eu era o traficante dele. Faz parte, né? Eu não era crente, e em minha defesa, vocês me perdoam, né? O Senhor levantou um profeta e disse, eu preciso, se tu quer a salvação, procura o meu servo e confessa. Porque senão eu vou colocar uma doença em ti. Todos saberão quem tu é e o que tu fez. E não deu outra, irmãos. Ele chegava nos médicos com problema respiratório, o médico olhava as radiografias assim, seu Figueiredo, o senhor deve ser o maior fumante da face da terra. Eu nunca vi um pulmão com tanta nicotina. O senhor fumou muito recentemente. Não, eu sou crente. Não deu, meu irmão. Não deu 3 meses, partiu. Mas precisou morrer o rei Uzias para que 6 filhos, e no caso 3 filhos, 3 filhas, 3 genros, 3 nora, aceitassem a Jesus e viessem a ser salvos também. Às vezes tem que morrer o rei Uzias para Isaías ter um encontro com Deus. Então, perceba, pastor, o que isso tem a ver com a minha realidade nos nossos dias? O problema é que nos nossos dias nós temos um processo individual de santificação que cada dia está mais diluído. Cada dia nós vamos misturando. Você lembra quando você era criança, o pessoal aí de cabeça branca? Você lembra que você tomava o tal do quisuco? Você pegava um pacotinho de quisuco e misturava num litro d'água, e aí botava 1 quilo de açúcar dentro para ficar docinho, e era o melhor que nós tínhamos naqueles dias. Mas às vezes vinha um vizinho, um amigo, um parente de longe visitar e só tinha um pacotinho de quisuco. O que você fazia? Você colocava 2 litros d'água no mesmo pacotinho de quisuco e pensa num troço ralo, pensa num troço ruim. Como é que você compensava? Botava mais 1 quilo de açúcar para ficar bem docinho. E por isso que essa geração hoje são tudo obeso e diabético, por causa do açúcar que tomaram quando eram jovens, né? Mas escuta o que eu vou lhe dizer. Parece piada, parece uma brincadeira de comparação, mas é uma realidade. Quando nós não estamos mais santificando como deveríamos fazer pela Bíblia, nós estamos agregando água lá de fora para dar uma melhorada, para dar uma parecida de que estamos crescendo, né? Não é mais 1 litro, agora é 2 litros. Então, para crescer, a gente coloca açúcar, mas o açúcar é um dos materiais mais danosos da nossa vida. Nós deveríamos ficar só com o açúcar que está nas frutas, mas a gente vai lá na cana-de-açúcar, moe, seca, prepara, refina, põe produto químico para colocar veneno na nossa veia. Na vida espiritual está da mesma forma. Nós estamos, para dizer que estamos crescendo na santificação, estamos colocando água na santificação, estamos colocando açúcar nessas coisas ruins desse mundo e dizemos, não, está tudo bem, estamos melhorando, estamos crescendo. Mentira! Não estamos crescendo, estamos piorando, estamos labutando em cima de uma vida falsa, mas Deus nos chama para hoje, aqui e agora. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Em Cristo é o Cristo da verdade, o Cristo da santificação, o Cristo que transforma as nossas vidas. Aleluia! Isso só a primeira percepção que eu tenho desse texto. Segunda percepção, e essa é um pouquinho mais leve, é que a misericórdia divina, ela perdoa,
e esquece o pecado. E aí, tanto que o próprio Jesus fala na fórmula do perdão, ele fala em 490 vezes por dia a fórmula verdadeira do perdão. Aí quando nós vamos procurar Mateus, se você quiser ler em casa depois, Mateus 18, do 23 até o 35, você vai encontrar a história de um cidadão que foi chamado para prestar contas das suas dívidas. E aí ele foi lá e disse, Senhor, mas é que eu estou devendo 10 mil talentos para o Senhor. Aí ele disse, vai, dá um jeito, arruma, porque senão eu vou executar 10 mil talentos. Veja, tem 3 versões aqui nessa história dos 10 mil talentos. Se fosse em dinheiro romano, esses 10 mil talentos, seria equivalente hoje a 3 mil dólares, a um câmbio de R$6 e pouquinho, 18 mil reais. Então, é uma conta humana aqui, é um perdão humano, que 18 mil dá para juntar, trabalhando bastante e fazendo 3 turnos, dá para juntar. Mas tinha uma conta que, numa versão, podia dizer que eram 10 mil talentos judaicos, que daí já seriam 10 mil dólares, aí já muda para 60 mil. Já é mais pesado. E quando falamos de dinheiro judaico, falamos de legalismo. A lei é muito pesada, tanto é isso que Paulo está dizendo, que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é muito pesada. Mas se nós pensarmos em 10 mil talentos, talentos de ouro, aí nós estamos falando de mais de 150 mil dólares. E aí, meu irmão, vai passar de R$1 milhão essa conta. Por quê? Porque o perdão divino, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é grandioso, ele é estupendo. E Deus não quer que nós vivamos do perdão humano, do dinheiro romano, ele não quer que nós vivamos no perdão judaico, da lei, ele quer que nós vivamos do perdão dele, que é muito mais caro, é muito mais terrível de ser aplicado. Mas daí aquele homem vem e diz, olha, eu vou cobrar de quem me deve. Pega o primeiro que devia 100 dinheiros para ele, que era equivalente aí a 12 dólares, 6 vezes 2, 12, 72 reais, não mais que 80 reais, e diz assim, eu vou te executar e vou te matar agora, e já leva para entregar para a morte. E isso ilustra o quanto nós queremos aquela graça, aquele perdão maravilhoso de 150 mil dólares, aquele perdão de Deus para as nossas vidas, e às vezes olhamos para o irmão com indiferença, o irmão que nos deve nas nossas relações 12 dólares, 70 reais, 80 reais, e nós queremos executá-lo como se ele devesse R$1 milhão para nós. E nós devíamos R$1 milhão. Nós devíamos para Deus muito mais. A minha salvação custou muito caro, principalmente eu, que era o mais pecador da minha casa. Os meus irmãos estão me assistindo, eles sabem disso, eles confirmam isso. Só não faz comentário embaixo depois, aí vai ficar feio para mim. Eu que era o mais pecador da minha família. Deus foi misericordioso comigo. Como é que eu quero cobrar de você uma quantia irrisória das nossas relações? Você está entendendo o que eu estou falando? Que nós, na nossa convivência diária, nós queremos cobrar do outro, às vezes, coisas picuinhas, coisas tão pequenininhas, coisas relacionadas a costume, coisas relacionadas a regionalismo, coisas relacionadas à idade, né? Eu aqui com meu cabelo branco vejo uma criança, um adolescente batendo uma bola, já quero dizer que é o ovo do diabo, já quero condenar aquela criança, jogá-la no inferno. Pelo amor de Deus, irmãos. E entenda que essa é uma comparação bem esdrúxula para você entender que nas nossas relações, às vezes, nós queremos cobrar dos outros o que nós mesmos não fazemos. Aquilo que nós recebemos é muito caro, é muito precioso, e o Senhor, Ele quer que nós entendamos que a misericórdia divina perdoa e esquece, e Ele chama eu e você para fazermos o mesmo. Perdoa e esquece, perdoa e esquece, viva uma vida em paz, a santificação e a paz sem a qual ninguém verá o Senhor. Viver em rixa, em briga,
Paulo escreve isso aos Gálatas, depois João vai escrever no livro do Apocalipse, fora da cidade santa ficarão os cães. Por que os cães? Eu tenho um exemplo disso. Eu tenho um cãozinho velhinho que é uma beleza, lindinho, fofinho, cheiroso, é mais cheiroso do que eu. Mas pensa num bichinho bonito e cheiroso. Mas pensa num bichinho traiçoeiro. A filha da Priscila que eu diga, né? Ele deixou ela entrar e depois pegou ela por trás da perna. Porque os cães são assim. Os cães, eles são territoriais. Eles ficam só olhando, observando você entrar. E quando você distrair, ele te pega na traição. E Paulo escreve aos Gálatas, fujam dos obreiros cães. Depois João vai dizer que fora ficarão os cães. Ele não está falando de cachorro animal. Ele está falando de gente que age como os cães, que trai, que leva o outro, passa o outro para a perna, para bobo. Irmão que leva o outro para bobo, que leva lucro, vantagem, que mente, que trapaceia. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, que nós saibamos viver de acordo com aquele que já não tem condenação porque está livre em Cristo Jesus. Deus tenha misericórdia das nossas almas. E para a gente caminhar para o final, terceira observação que eu fiz nesse texto é a questão da regeneração que é operada pelo Espírito Santo. Porque ele diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que agora não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Você lembra do Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Irmão, eu às vezes, eu sou humano, né? Eu sou naturalmente humano. E como humano eu gosto de coisa boa. Você também gosta de coisa boa, né? Você quer ver eu ficar contente quando... Porque pastor ganha muita camisa, assim, tal, de presente, quando sai para pregar. Às vezes os irmãos são bonzinhos com a gente, né? Mas você quer ver eu ficar contente quando ganha uma camisa que tem uns jacarezinhos daquele assim, né? Ou aquele outro assim que parece um negocinho assim da tal da Dudalina, né? Só por causa da marca, pastor, não, porque a coisa é boa mesmo, porque o tecido é bom, porque dura bastante e tal. E é caro, né? É caro esse negócio, é só quando ganha, né? Mas triste é quando você vai descobrir que tá a marca aqui e lá atrás está escrito Made in China, fabricado no Paraguai. Aí não tem graça, né, irmão? Aí eu tô vivendo uma falsidade, tô desfilando lá no shopping, uma camisa com jacarezão aqui. A loja que vende o tal do jacaré, olha, isso é falsificado só pela posição do jacaré. Isso aí não é um jacaré, isso é uma lagartixa, meu filho. Você entende? Eu estou levando para o campo da brincadeira aqui para você entender o que é uma vida de falsidade. Quantas vezes alguém olha para você sentado do seu lado e diz, mas ali parece um homem de Deus, eu vou confiar minha vida a você. Aí você conta, daqui um pouco você descobre que, irmão, tá sabendo. Ele vai na internet e bota lá na internet. Porque o fulano me falou que ele gosta de mastigar chiclete com sal. Aquelas coisas assim loucas, né? Você entende, irmãos? Nós precisamos ser o povo da verdade. O Espírito Santo nos regenerou, fomos selados nele. Paulo escreve, para que o homem não se envaideça nas vãs imaginações, como se estivesse livre da maldição. Porque se nós vivemos pelo Espírito de Deus, se nós vivemos debaixo da liberdade de Cristo Jesus, se nós somos o povo da verdade, nenhuma condenação há. Não há problemas. Mas se nós saímos debaixo do chuveiro da graça, se nós deixamos de ser o povo da verdade, se nós não vivemos à altura de uma vida transformada por Cristo Jesus, nós nos colocamos novamente debaixo da maldição da lei. E a lei não perdoa.
A lei condena, a lei destrói, a lei leva à morte, a lei, ela nos leva a estar preso no corpo da morte. Por isso que Paulo diz, graças a Deus, agora já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E você diz, pastor, o que é que eu devo fazer para andar em Cristo Jesus? Primeira coisa, descanse na graça de Cristo. Viva preso ao passado, liberte-se das suas vãs filosofias que você herdou dos seus pais por tradição. Tem um sociólogo que eu gosto de citar sempre, eu ouvi numa palestra alguém citar, chamado Graça Aranha. Ele citou certa feita uma frase que me impacta, ele diz, ninguém esquece de uma só vez das ideias avós que bebeu. Você não esquece, você bebeu ideias. Eu disse aqui no outro dia, todos nós temos o hábito de dizer, já dizia o meu avô, já dizia o meu tio, já dizia o meu pai, já dizia a minha mãe. São ideias avós que nós bebemos. Algumas são boas, mas algumas são perniciosas. Nós fomos chamados para ser um povo diferente, para ser um povo transformado. Então, descanse na graça de Cristo, esqueça o passado, rompa com o passado, rompa com a mentira, rompa com as coisas ruins e viva uma vida de acordo com a verdade de Cristo Jesus. É para isso que nós fomos chamados. Quando nós citamos a frase desse ano, oração, a força que move a igreja, não quer dizer que a oração vai te dar superpoderes. Não, senhor. A oração não vai transformar você num X-Men, você vai sair levantando os morros só com o seu olhar, queimando os seus inimigos com olhar laser, não. A oração não é para isso. A oração é para te humilhar, porque você geralmente ora de joelho, isso é uma coisa difícil ficar de joelho, porque dói o joelho, dói as costas, dói o lombo, dói os braços, dói a cabeça, dói o pescoço, dói tudo, e ainda você está numa posição humilhante. Mas é assim mesmo, humilhante que Deus te quer. Porque quem se humilha diante da presença dele será exaltado. É ali nessa posição de humilhação que você vai reconhecer que você é pobre, miserável, pó, que você precisa da graça dele. Você vai ter um encontro com as suas misérias e vai conseguir se levantar dali, aí sim, como um gigante espiritual, pronto a ser usado por ele quando ele precisar de você. É quando ele quiser te usar, não quando você quiser usar a Deus. É muito diferente. Então descanse na graça de Cristo. Segunda aplicação prática que nós precisamos viver na nossa vida, dependa do Espírito Santo. Meu irmão, eu muitas vezes sou tentado, como pastor, como pregador, pela experiência que tenho de mais de 3 décadas em cima de púlpito, eu sou tentado a pregar uma mensagem que eu já preguei alguma vez. Porque eu posso dizer, com quase 35 anos de atividades laborais, que eu estou quase me aposentando como um profissional da palavra. Mas eu não quero isso para mim. Eu não quero ter uma porção de mensagens bonitas que mexe com o ego, prega em todos os lugares a mesma mensagem. Não, eu quero pão quente, pão fresco do céu, alimento que passe pela minha alma e me transforme primeiro, para depois chegar no teu coração e fazer a diferença na tua vida também. Então eu preciso depender sim do Espírito Santo. E a vitória sobre uma vida de pecado só é possível pelo poder do Espírito Santo. J. Neto cantava muitos anos atrás: não tente sozinho, você não vai conseguir, sem a ajuda de Jesus do lugar nem vai sair. Você não vai conseguir. Terceiro, rejeite a carne. Submeter-se à direção do Espírito Santo é dizer não aos apelos da sua carne. Claro, a sua carne, por exemplo, vai pedir para você descansar e você precisa descansar. Durma, pelo menos, no mínimo, 6 horas por noite. Tenha um sono de qualidade. Sua carne vai pedir para comer. Não precisa comer a pizza inteira, coma 2 fatias. A sua carne vai pedir para você
ter um hobby, algo relaxante, ter um tempo de qualidade com sua família, com a natureza, faça isso, mas não precisa virar hippie e ficar sentado no mato, na beira da praia pro resto da vida fazendo miçanga, não. Você vai ter que trabalhar novamente. Você entende que tudo faz parte de um equilíbrio, então rejeite a carne. Não viva nos desejos da carne, diga não à carne, eu preciso. Sabe quando nós convidamos você para vir sábado, para estar aqui, sábado agora, aí no nossa consagração da União Feminina, aliás, não é da União Feminina, de toda a igreja de Flor de Nápoles, quando nós convidamos você, não é porque nós vamos oferecer alguma coisa em troca para você, é porque você precisa rejeitar a sua carne. Você precisa dizer, não, miserável, você tem que doer, você tem que gemer, você tem que chorar. E aí faça como determinado pregador. Se não tiver vontade de orar, ore até da vontade. Enquanto não tiver vontade, continue orando até a vontade vir. Porque a sua carne nunca vai querer oração, nunca! Porque na oração você vai reconhecer quem você é e quem você precisa ser. E aí isso aí vai ser muito ruim, vai confrontar. Por último, seja sempre grato. Louve a Deus por tudo. Adore a Deus. Ah, pastor, mas não dá para louvar a Deus por tudo. Quando eu lembro que de vez em quando eu tenho uma recaída e vou lá, tomo um choppzinho, um beer night, e faço errado e não está certo esse negócio, porque nós somos chamados para não fazer isso, daí eu descubro que não dá para me encantar, né, pastor? Pois é, então larga a mão disso. Tem uma tribo, uma região da África, que caçam macacos, eles comem o macaco, muitas regiões comem macacos, mas o macaco é um bicho ágil, esperto, rápido, é difícil de você pegar, você não pega, ele é um bicho muito esperto, muito inteligente, é um dos que mais se assemelha à raça humana em esperteza. Mas daí, o que eles fazem? Eles vão numa árvore que é oca e cavocam um buraquinho que só passa a mãozinha dele assim. E lá dentro eles colocam uma banana, uma fruta que dá para colocar lá dentro. E aí o macaquinho, ele vê a fruta de longe, ele mete a mãozinha, segura a fruta e não consegue tirar, porque ela está atravessada, ele não consegue tirar. Ele teria que usar algum artifício para tirar. Daí ele fica com a mão lá dentro e o caçador vem andando na direção dele, sorrindo, com uma lança, e ele gritando por céu e terra, desesperado para alguém ajudar ele, que ele quer ir embora, mas ele não vai largar da fruta que ele está segurando. E o caçador vem, crava a espada nele, crava a estaca nele e mata ele. Sabe quando nós ficamos segurando o fruto do pecado nas mãos e não queremos largar? O caçador que anda em nosso derredor, querendo tragar a alma, ele virá ao nosso encontro. Tem que abrir mão e dizer, eu quero viver uma vida de liberdade para o meu Deus. Aleluia, fique de pé. Esse texto em Romano é maravilhoso, ele é uma declaração poderosa da nova vida em Cristo. Não há condenação para quem foi livre da lei do pecado e da morte. Não. Mas a pergunta que nós devemos olhar para nós mesmos é, segundo a vida que eu estou vivendo, eu estou realmente experimentando a liberdade que Cristo me libertou? Essa é uma pergunta para reflexão que precisa ficar aqui dentro, martelando nos próximos dias, até o nosso próximo encontro, para que você, lá no seu particular, diga, Deus, tem alguma coisa aqui que precisa mudar e eu tenho que acertar essa minha vida. Agora aqui, para nós, eu vou passar um período de oração, mas para você que nos acompanhou até agora, continue confiando em Deus, Ele é ainda o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, até o próximo vídeo.